oportunidade, um portal. Tem uma coisa que é bem polêmica, por exemplo. Vai ter alguém que não vai concordar comigo, eu super entendo, eu sou de boa com isso, né? Por exemplo, a minha filha, a Daniela, a minha enteada, ela ganhou um filtro dos sonhos, certo? E ela colocou atrás da cama dela. Isso é muito tempo, a teia. Há muitos anos atrás. E eu olhei para aquilo, me deu um negócio ruim. Eu falei, Daninha, tira esse negócio daí. Eu falei, meio estranho esse negócio. E ela, eu não sei se ela comprou na Praça do Mitre, eu não lembro como é que foi. Aí ela falou assim, não, mas não tem nada a ver. Eu falei, credo, né? Mas tudo bem, né? Passado-se uma semana mais ou menos, e ela estava dormindo, né? Quando foi de madrugada, ela acordou, assustada. Muito assustada, porque ela estava dormindo e no sonho ela viu quando um buraco se abriu na parede, que estava aqui acima dela aqui, e aquele filtro do sonho, ele foi se tornando um buraco, como se fosse um abismo. E uma mão saía lá de dentro e puxava ela para dentro daquele abismo. E ela levantou de madrugada assustadíssima. Aí eu peguei aquilo lá, eu ungi o local, queimei, joguei fora. Uma outra coisa que é muito forte também, né? Olha aí, tanta coisa, né? Bora! Filme de terror. Isso é muito... filme de terror, ele abre portais. Você não tem dimensão. Escuta. Essa mesma enteada minha, ela era apaixonada por filme de terror. E ela não acreditava que poderia abrir portais, né? Tinha uma série que era muito famosa... sobre mundo espiritual. Esqueci o nome dessa série. Não lembro agora. Só sei que era uma época que todos os jovens assistiam e tal. E um dia eu falei assim pra ela, Dania, você fica assistindo essas coisas aí, você não tem estrutura. Se acontecer alguma coisa pra guerrear, aquela coisa toda, né? Eu falei assim, é meio perigoso, né? Elas me chamavam de Mamadi na época. Não, Mamadi, não tem nada a ver, né? Eles só estão mostrando aqui, olha que interessante isso aqui. Eu falei, então tá bom, não vou me estressar, né? Eu falei assim, né? Aí, o que acontece? Nós recebemos um casal de amigos lá, da Espanha, que estava lá em casa e tal. O Vitinho era pequeno. E o menino olhou pro Vitor assim. O menino olhou bem fixo assim pro Vitor, assim, foi na direção do Vitor, brincando, tudo normal. Do nada foi lá e jogou o Vitor dentro da piscina. Meu filho quase morre afogado, né? E ela estava terminando já a série. Ela passava a noite assistindo aquele negócio. Aí aconteceu aquilo. Aí eu peguei o Vitor, na época foi um desespero, aquela coisa toda. Só que o que nos chamou a atenção, que o Piá olhou assim, parado assim. E ele foi na direção do Vitor, como se ele tivesse congelado, sabe? E fez assim. A mãe dele ficou chocada pelo comportamento dele. E a mãe dele falou assim, o meu filho não é assim. Quando eu falei, meu filho não é assim, eu falei, Jefferson, eu já falei para essas meninas não ficar assistindo esse negócio abre portal e tal, e tal, e tal, e tal. O que eu fiz? Eu falei, Deus, permita que ela tenha uma experiência. Porque não adianta eu falar, né? É enteada, tem outro tipo de criação, então não dá certo, né? De ficar falando. Aí, aquele dia que aconteceu esse fato, ela estava lá, nas últimas capítulos da série, né? Aí, tá. De repente, ela termina e tal, ficou cansada, tal, fechou o note, desligou o note e fechou o note, né? Aí, ela pegou e estava estudando lá para a prova e tal. De repente, o note dela começa, desligado tudo, começa a tocar na introdução lá da série, sozinho. Começa a tocar. Quando ela abre o note, era a série lá. Ela desligou e fechou o note. Depois ligava de novo, sozinho. Aí ela se desesperou. E daí ela pegou e desceu correndo. Tava só eu, na época, mais uma jovem lá da igreja estava comigo lá em casa. O Jefferson não estava. Aí nós pegamos e ela ficou muito desesperada. Eu falei, agora. Deus ouviu minhas orações. Aí eu falei para ela, agora nós vamos desligar isso no mundo espiritual. Vamos fechar esse portal. Porque tem um demônio que está entrando aqui dentro de casa. Por conta, olha o que aconteceu com o Vitor.
Daí ela aceitou, nós fomos orar. Quando a gente começou a orar, eu falei assim pra jovem, na época era a Jennifer, eu falei, quando você ora lá embaixo, eu vou orar aqui em cima. Rapaz, quando eu orava dentro do quarto dela, aonde tinha pelo, arrepiava. Eu mandando aqueles espíritos ruins embora. Uau, fui descendo a escada, eu ia arrepiando assim. Quando eu tava descendo a segunda escada, a Jennifer lá fora começou a gritar, ai, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Rapaz, eu desci correndo, levei um susto. Falei, o que foi? A Jennifer falou, pastora, me arrepia tudo. Uma mão saiu de dentro da piscina e puxou minha perna, quase que eu caí lá dentro, eu não sei nadar. Meu Deus. O mesmo demônio que quis matar o meu filho afogado, é o demônio que veio lá em casa através daquele portal que ela abriu. Tá? Só acredita nessas coisas só quem passa. Alguém vai assistir isso aqui e não vai acreditar. A música, ela abre portal também. E outro dia, eu tava falando sobre o perigo da música secular. Teve gente que me bateu e tal. Mas assim, só quem teve experiência que sabe. Eu respeito você, se você é cristão e ouve música secular, mas as músicas, elas abrem portais também. Eu estava num congresso, num ministério muito grande, em São Paulo. E tinha uma cantora louvando o hino. Mas ela cantava assim, meu Deus, o fogo caía mesmo. Mas ela era muito, assim, tinha muita autoridade para cantar e tal. E eu ia pregar nesse congresso. E quando ela estava cantando, todo mundo falando em mistério, aquela coisa toda, sabe? E eu fechei o olho. Quando eu fechei o olho, eu vi ela com 7 anos de idade, sendo separada para um espírito maligno. Quando eu abri o olho, eu olhei ela cantando e o Senhor falou comigo, todas as vezes que ela tá dando um salto no ministério dela, esse espírito maligno vem e puxa ela para desonra. Aí eu falei, mas como? A mulher canta, fogo cai, uma loucura. E Deus me dá esses mistérios também, sabe? Às vezes eu vejo assim, a pessoa... Já aconteceu comigo, William. Só que quando é assim, eu tenho muito cuidado de ver assim a pessoa ou cantando ou pregando absurdamente e eu ver assim, cheirando cocaína. E Deus me mostra. Entende? Já aconteceu isso. Entendo muito. Aí, ela pegou... Quando ela desceu assim do altar, aí eu falei, Deus, se for para eu entregar para ela essa revelação, ela vai me convidar para comer, para alguma coisa, né? E daí o marido dela terminou o culto, e ela era a cantora da convenção. Quando reunia as convenções, ela que cantava, tá? O marido dela pegou e falou bem assim para mim, missionária, vamos comer alguma coisa? Quando ele falou isso, me doeu a espinha. Eu falei, não acredito, Deus. E eu tava na cidade dela, tá? Com o pastor presidente dela, sabe? E daí ele falou assim, onde você tá hospedado? Eu falei, em tal lugar. Daí ele falou assim, vamos fazer assim, ó. Hoje nós vamos comer num lugar ali, mas outro dia eu vou fazer na minha casa, uma comida bem... Eu falei, misericórdia. Aí a gente foi comer nesse lugar e tal. E daí ela veio, muito querida, muito educada, conversando comigo. Você olhava pra ela, William, você não dizia que tinha alguma coisa oculta. E eu olhava pra ela e Deus me mostrava o espírito na vida dela. Aí, quando passou alguns dias, o marido dela me levou na casa dela pra comer. Eu fiquei ali naquela cidade, ali acho que uns 20 dias naquela cidade, só pregando no campo. Ou mais. Aí eu fui na casa dela. E daí ela pegou e falou assim, eu falei, Deus, eu preciso de um sinal. Que se o senhor não me der um sinal, como é que eu vou mexer nesse negócio? E depois eu vou embora, como é que fica esse negócio? Só que antes de eu sair de Foz do Iguaçu, lembra do pastor